Senhor, obrigado, ó Pai, pela vida do teu servo, obrigado pela fidelidade dele para com a tua casa. E nesta manhã, Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da boca do teu filho. Senhor Deus, que nesta manhã a tua palavra entre no nosso coração de forma única, de forma especial, de forma que a gente possa sair daqui diferente da forma pela qual nós entramos. Que esse momento agora, Senhor Deus, seja o momento do Senhor falando aos nossos corações. Essa é a nossa oração, agradecendo pela vida do teu filho. Amém. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, tudo bem com vocês? Sempre me fala se eu fico nervoso quando eu vou dar aula, vou pregar. O coração está batendo disparado aqui toda vez que eu pego esse microfone. Antes de começar a falar, o coração dispara no temor da palavra de Deus. Porque eu acho muito importante, não é só falar. Falar poderia com um gravador aqui, alguma coisa gravada e tá falando. É muito diferente disso do que você ministrar a palavra de Deus, é muito diferente. A responsabilidade é outra. Mas nesta manhã que nós possamos juntos aqui aprender algo a respeito desta lição de hoje, que fala sobre o milagre produzido por um toque especial. Toda essa lição, toda essa revista, ela vai ser baseada nos milagres de Jesus. Fazia tempo que nós não estudávamos os milagres, particularmente de Jesus, em uma revista, onde nós pudéssemos fazer uma pequena exegese e de ver com mais detalhe cada milagre que aconteceu. Então, nesta manhã nós vamos estar tentando passar aqui para os irmãos algo da parte de Deus sobre esta lição, né? A lição fala sobre uma mulher e fala sobre um toque produzido. No texto áureo da sua revista, eu achei interessante, é um texto que nós conhecemos bastante, que diz, o texto de Hebreus, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas, o quê? Que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento. O que isto significa? Significa que para nós termos fé, de alguma maneira recebermos algo da parte de Deus, nós precisamos de ter um fundamento. Nós precisamos estar fundamentados em alguma coisa, em algo. Nós precisamos não só porque pensamento positivo é bom, você ser perseverante com alguma coisa é bom. Tem gente que confunde fé com um pensamento positivo, é muito diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia está dizendo aqui somente nesse verso, que esta fé é o firme fundamento, ou seja, não é um fundamento qualquer, não é um fundamento banalizado. Ela diz que é um firme fundamento daquilo que você espera, ou seja, aquilo que é a construção daquilo que você espera. Você está me entendendo? O que você espera? Alguma coisa para receber um milagre da parte de Deus? Não, pastor, eu espero uma cura, eu espero um milagre de cura pela minha vida, eu espero que Deus faça uma grande obra na vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo. Tá bom, mas como que você está enxergando isso lá no futuro? Como que você já está visualizando? Como que você está fazendo esse fundamento lá para o futuro? Como que os seus pés, a sua mente, o seu coração estão focados nisso, para que você já consiga visualizar essa vitória sua antes que ela esteja acontecendo, mesmo na dificuldade? Porque uma coisa é quando as coisas estão cooperando para o nosso bem. Uma coisa é quando você está visualizando algo nascendo,
alguma coisa modificando, uma estrutura modificando, é aquilo que era não, começando a ter um talvez, aquilo que era impossível, começar a ter alguma coisa visível. Tais são coisas naturais, mas a fé é diferente. A fé, ela vai lá no fundo, a fé, ela alcança uma profundidade diferente, uma diferenciada. A fé é quando nada contribui, quando nada está aos nossos olhos. Mesmo assim, lá no nosso coração, nós sabemos, assim é que aquela fé, talvez a fé que Abraão, imagina a cena que me veio aqui à mente agora, aquela Abraão levando o seu filho lá para ser sacrificado. Sobe o monte, sobe o morro, levando o menino, levando o cutelo, levando as coisas para fazer a execução, para queimar, para fazer o altar, a madeira. E no coração dele, o menino vai morrer, a criança vai morrer. Eu vou matar a criança porque Deus me pediu. Mas no coração dele, ele cria: eu vou chegar a sacrificar esta criança, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, mesmo quando eu colocar ele naquelas madeiras, colocar o fogo depois dele morto, depois de aquele fogo consumir ele totalmente, ele vai virar cinza, mas eu sei que lá da cinza Deus vai restaurar a vida do meu filho novamente. É uma fé extremista. Não é aquele tipo de fé, uma fé que tenta a Deus. Bom, eu moro no 10º andar, eu tenho fé. Como eu sou um homem, uma mulher de fé, eu vou pular daqui lá embaixo, porque eu creio que Deus não vai me deixar morrer. Isso não é fé, isso é ignorância, isso é tentar a Deus. A Bíblia diz que Deus não é tentado por ninguém, e ninguém obriga Deus a fazer coisa alguma. Vocês estão me entendendo? Isso é uma tentativa de você manipular Deus e obrigar Deus a fazer alguma coisa para você. E Deus não é manipulado por ninguém. Então eu fiz aqui esse momento desta introdução para nós entendermos um pouco sobre até onde vai a fé e o que é uma fé verdadeira, uma fé genuína. Ele diz, na verdade aplicada aqui, que a fé é o único elo capaz de trazer à terra. Olha só, eu achei interessante isto aqui. Ele diz que a fé é o único elo capaz de trazer à terra o desenho que está projetado nos céus. Você consegue imaginar isso? A fé é alguma coisa que consegue trazer à terra aquilo que está projetado no céu. Bom, se eu creio, vamos imaginar que seja uma cura. Se eu creio que eu estou doente em alguma coisa, para Deus, no coração de Deus, segundo o escritor aqui, lá no céu, eu estou, pelo Senhor, eu estou curado. Se eu creio na palavra que Ele já levou sobre si, e se nós entendermos que aquela palavra fala também sobre cura física, então lá no céu eu não estou mais doente. Eu achei interessante o escritor dizer que essa fé é capaz de trazer aquela projeção que está no céu e fazer com que aquela projeção esteja chegando à terra, nos nossos corações, na nossa vida, os nossos desejos, os nossos anseios, a nossa vontade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu gostaria de entrar no texto sobre esta mulher, um milagre produzido por um toque especial. Aqui eu vi a foto, eu coloquei uma foto de uma família feliz, uma família feita de um homem, uma mulher, sua prole, uma família aos moldes criados por Deus, uma família onde tem sonhos, onde tem projetos,
uma família cheia de coisas ainda para viver, de realizações para serem vividas. Eu entendi que nesse momento, no início do texto, aonde que fala sobre esse milagre, fala que uma mulher tinha 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que muito tempo padecido com o médico, gastou todas as coisas, e não aproveitou nada do que ela gastou. Antes, ela ficou pior o seu estado do que antes ele estava. E ela ouviu falar de Jesus, E ela veio então por detrás da multidão, entre a multidão, por detrás, e tocou na sua veste, porque dizia, ou em outras palavras, porque ela entendia, porque ela pensava: se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus anteriormente aqui, ele tinha sido expulso lá dos Gadarenos, vocês lembram? Ele tinha ido lá para Gadara, e aquele milagre do Gadareno fez ele ser expulso daquela região. E quando ele é expulso, ele atravessa novamente o rio e chega em uma multidão, ajunta novamente perto de Jesus. E quando esta multidão está caminhando, a Bíblia diz que chega Jairo, um homem, um líder da sinagoga. Ou seja, há um há uma antítese entre esses dois homens, ou entre esse homem e esta mulher, esses dois personagens, duas histórias diferentes. Jairo era um líder religioso, aquela mulher não era ninguém, não era nada. Jairo era um homem rico, aquela mulher não tinha coisa alguma, não tinha nada, pois ela tinha gastado todas as coisas. Jairo chega para Jesus e diz assim para Jesus: Jesus para, porque Jairo era um homem influente também. E Jairo, seguindo aquela multidão, ele fala assim: Senhor, a minha filha está muito doente. Olha o que Jairo disse. E a diferença desses dois personagens. Jairo disse assim: Senhor, a minha filha está muito doente. Se o Senhor tocar nela, ela vai ser curada. Há uma diferença muito grande entre quem toca em Jesus e quem é tocado por Jesus. Há uma diferença muito grande em quem toca em Jesus e quem é tocado por Jesus. Às vezes quem é tocado por Jesus recebe a bênção, porque alguém clama, alguém pede. Mas quando alguém toca em Jesus, há uma diferença muito grande, porque o meu toque me leva a eu fazer algumas coisas que o meu coração às vezes não queria, mas que praticamente me obrigaram. Em termos de fé, ela me fez às vezes saltar algumas muralhas que faziam com que às vezes eu não conseguisse fazer isso. E esta fé me fez extrapolar a minha timidez, extrapolar as minhas limitações físicas, extrapolar a minha condição material. Ou seja, aquele que toca em Jesus é porque ele quer ir atrás de Jesus, ele quer ir aonde Jesus está. Então, Jairo e esta mulher nos ensinam muitas coisas. Esta mulher aqui, esta família que está aqui, em detrimento daquela mulher, aquela mulher nunca estava condenada, ou melhor dizendo, a nunca viver isso aqui. Aquela mulher que foi atrás de Jesus, ela estava condenada a nunca ter isso aqui. Um esposo, eu não sei se ela tinha esposo, se não tinha esposo. Eu não sei se ela tinha filhos ou não tinha filhos. Não sei se a doença pegou ela quando ela se tornou, teve menstruada pela primeira vez e depois nunca mais parou. Eu não sei o que aconteceu. A Bíblia não descreve. Mas uma coisa nós sabemos pela história bíblica, que esta mulher, pela lei, ela nunca poderia ter uma família assim. Por quê?
Uma das coisas, eu coloquei aqui, lá em Levítico 15, 25, diz assim: também a mulher, quando tiver fluxo de sangue, por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia, ela será imunda, como nos dias da sua separação. O que isto significa? Significa o seguinte: quando uma mulher, normalmente ela tinha o seu fluxo menstrual, mensal, ela tinha um lugar que era separado, chamado arraial das impuras ou arraial das imundas. Essas mulheres, quando chegavam nesses dias, elas iam, pegavam a sua roupa, uma roupa limpa, e ia para aquele arraial, ficava lá uma semana, até que ela cessasse o seu fluxo sanguíneo, porque de maneira alguma ela poderia tocar em qualquer coisa. Imagina a situação: a mulher, durante o seu ciclo menstrual, ela não poderia ter relação sexual, ela não poderia fazer comida, porque se ela fizesse comida e tocasse na vasilha, aquilo que ela tocasse seria imundo. Se ela sentasse numa cama, a cama se tornaria imunda e teria que queimar, jogar fora. Se ela tocasse em alguém, a pessoa seria considerado imundo e teria que fazer também uma separação para ficar livre da sua imundície. Mas preste atenção na lógica. Aquela mulher, esta mulher, ou todas as mulheres que assim faziam durante o seu ciclo menstrual, acabavam-se a semana, ou terminava a semana, e as mulheres retornavam de novo para suas casas, retornavam novamente para sua família, para o seu seio familiar, e ficavam novamente, viviam uma vida ali durante mais 30 dias normal. Mas aquela mulher era diferente. O ciclo dela nunca passava. O sangramento dela nunca passava. Ou seja, ela não poderia de maneira alguma estar no meio da sua família, da sua casa, dos seus amigos, do seu trabalho, de ninguém. Isso nos diz uma coisa tremenda: viver no meio, somente quem vive excluído é que sabe a necessidade de um toque especial da presença de Deus na vida desta pessoa. Somente quem vive marginalizado é que sabe quando Deus, ou ela toca em Deus e Deus transforma a vida dela, é que ela sabe o quanta alegria que isso vem trazer na sua vida, no seu relacionamento. Aquela mulher não poderia abraçar os seus filhos, nunca, se ela tivesse filho. Ela não poderia tocar no seu marido, nunca, se ela tivesse marido. Ela não poderia fazer uma festa para suas amigas, nunca. Aqui eu vejo um dos motivos porque a mulher daquela época, as judias, gostavam tanto de casar e de ter muitos filhos, você entende? Porque cada vez que ela tinha filho, ela ficava grávida, ela perdia aquele período, não vinha mais o fluxo, o ciclo menstrual acabava. E acabando o ciclo menstrual, ela então não teria que fazer, se tornava imunda mais. Então ela tinha agora um ano pela frente de convivência normal com as pessoas, sem ter que passar por aqueles atos. Então por isso que as mulheres tinham muitos filhos também, naquela época, porque elas entendiam que aquilo também era uma maneira dela ficar livre daquela maldição, era ter filhos. Vamos passar mais para frente. No 1.1, diz assim: uma mulher sem recursos.
A medicina e a ciência de sua época não puderam curá-la. Dia a dia, sua situação se tornava cada vez mais desesperadora. Por que às vezes Deus nos faz passar por situações, processos tão dolorosos e angustiosos na nossa vida? Por que às vezes Deus nos faz passar por lugares que às vezes nós nunca imaginamos na nossa vida que gostaríamos de passar? Por que às vezes Deus, partindo do princípio, de que Deus não é sádico, não gosta de ver, não tem prazer de ver ninguém sofrer, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Se Deus nos ama, se você sente amado por Deus, se você é amado, amada de Deus, então nós vamos entender que cada um de nós tem um ponto frágil na nossa vida. Cada um de nós temos um ponto fraco, vulnerável, porque senão nós seríamos perfeitos, e nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Então, vamos imaginar que nós temos um ponto. Tem alguns que têm muitos pontos, e que estão aqui na igreja, que é o hospital, o lugar de tratar, de zelar desses, e fazer isso. Mas ainda assim, aqueles pontos que nós deixamos lá no nosso passado, se nós não cuidarmos, isso volta à tona e volta com mais força ainda, pior do que era o estado anterior. Então, Deus sabe cada detalhe da nossa vida. Ele sabe essas fragilidades que nós temos. Então, se Ele nos ama, se esse amor de Deus, nós podemos sentir esse amor de Deus, em algum momento da nossa vida, por esse amor, Ele vai fazer nos passar por alguma dificuldade da nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso viver, para que nós possamos entender e que nós possamos compreender que aquilo é o melhor para a nossa vida. A Bíblia diz que todas as coisas faz o quê? Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E diz, a saber, aqueles que são chamados com o seu propósito. Todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus, sim ou não? Então todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Então quando você estiver passando por uma luta tremenda, não importa qual seja, não murmure, não blasfeme, não se sinta diferente de pessoa nenhuma, não se sinta menosprezado, inferiorizado por pessoa nenhuma, porque todos nós passamos por lutas e dificuldades. Eu sei os meus calos, eu conheço as minhas limitações, eu sei os meus pontos mais frágeis, mas Deus também sabe, e Ele não vai me deixar, se eu for sincero, um crente fiel a Ele, Ele não vai me deixar cair nas mesmas coisas que eu caía antes, não vai deixar você fazer as mesmas coisas que você fazia antes, se você for fiel e sincero, porque o Espírito Santo de Deus vai estar falando na sua vida tremendamente, audível no seu coração. Não vai. Antes a palavra de Deus vai ser falada no seu coração. Às vezes Ele nos encurrala de tal maneira para a gente entregar para Ele. Parece que aquelas partes que a gente não quer que ninguém veja. Você sabe aquelas partes que te envergonham? Sei que aquelas que você imagina assim, se alguém soubesse disso, se alguém soubesse o que eu estou pensando. Se alguém soubesse o que se passa no meu coração nesse momento, como eu seria envergonhado, como eu seria envergonhada. Às vezes Deus vai nos encurralando de tal maneira que praticamente nos obriga a pegar aquelas coisas escondidas que nós temos, o lixo debaixo do tapete,
que a gente esconde, ninguém vê, ninguém sabe. Ele nos obriga a ir lá, agachar, abaixar, pegar aquilo e tirar para fora e dizer: Deus, está aqui. Está aqui. É o meu lixo. Mas Ele não quer fazer isso para nos humilhar, não. Ele quer fazer isso para que nós possamos trilhar um caminho reto. Diga glória a Deus. Eu coloquei um verso aqui que fala da multiplicação dos pães, que diz em Mateus 6, de 34 a 44. Marcos 6, de 34 a 44, fala da multiplicação dos pães. Depois disso, o texto Marcos 6, 45 diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Houve uma grande multiplicação, um grande milagre. Isso eu estou querendo te explicar quando Deus vai nos encurralando às vezes. Eu estou querendo fazer você entender como que Deus às vezes nos faz, para não nos deixar fora do seu propósito. Houve uma grande multiplicação dos pães. E foi um milagre para 10 mil pessoas. Sei lá quantas mil pessoas. Mas depois que termina o milagre, a Bíblia diz que a hora que eles chegam na beira ali do barco, Jesus vai orar, os discípulos queriam ir dormir. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus os obrigou a entrar no barco. Obrigou a entrar no barco. E Jesus foi orar. E eles foram para o meio do mar esperar Jesus. Lá no meio da madrugada, eu fiquei pensando: por quê que Jesus fez isso? Lá no meio da madrugada, Jesus, você conhece a história, Jesus chega e eles pensam que era um fantasma. Pedro levanta e Jesus fala que era ele. E Pedro fala: se for o Senhor mesmo, me manda então sair do barco e caminhar até o Senhor. E eu fiquei intrigado com isso, porque quando eu vou ler lá em Marcos 6:52, você depois pode ler na sua casa, você vai ver por que Jesus tinha os obrigado a entrar no barco. Diz o texto assim, eu fiz questão de colocar assim: porque eles ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Ou seja, Jesus agora os obriga a entrar no lugar que eles não queriam dormir. Faz acontecer depois um vendaval tremendo. Para quê? Para que a fé deles pudesse ser experienciada, para que eles pudessem agora não simplesmente ver Jesus realizando um milagre na vida dos outros, mas que pudesse isso fazer parte da vida cotidiana deles. Pedro teve uma experiência que ninguém teve até hoje por causa daquela experiência, daquele dia. Ninguém nunca andou sobre as águas, somente Pedro até hoje. Por quê? Porque Jesus um dia obrigou aqueles homens a entrarem no barco para fazerem o que eles não queriam. Quando você olha para trás hoje, quantas coisas que você não queria ter feito, quantas coisas que você não gostaria de ter feito. E se você vai ver que às vezes Jesus te empurrou para determinada situação. E hoje você tem testemunho da parte de Deus. Você sabe no seu coração que a experiência que você tem hoje foi marcada porque um dia, às vezes você foi empurrado lá para o meio do deserto, mas Ele te tirou de lá com mão forte e poderosa, e hoje você é testemunha viva e fiel daquilo que Deus tem feito na sua vida.
mim saiu virtude, uma triste enfermidade. A sua doença lhe consumiu todas as suas forças, todas as suas finanças, e lhe privou o direito de adorar a Deus. Aquela mulher, além dela não poder compartilhar com nada, ela não poderia adorar a Deus, porque para adorar a Deus, só tinha os lugares do templo. Para adorar a Deus, ela tinha que estar nas sinagogas. Para adorar a Deus, ela tinha que estar no lugar de muitas pessoas, de fluxo de gente. E ela não poderia estar nesse meio. Então essa mulher também era impedida de adorar a Deus. Ou seja, o testemunho desta mulher é tremendo para cada um de nós. Lembrando que os médicos eram inacessíveis para as mulheres, financeiramente e também culturalmente. Os médicos só poderiam tocar uma mulher que fosse a sua própria esposa. Homem algum poderia tocar em mulher de outro homem. Ou seja, mas poderiam tocar em homens. Então os médicos eram inacessíveis às mulheres, somente aos homens. Eu fiz questão de colocar aqui e de colocar entre aspas, a sua doença. A sua doença lhe consumiu. Você já reparou que tem muita gente que lá no fundo da sua alma, sente uma pontinha de orgulho quando fala da sua doença? A minha doença, mas eu tenho uma dor que não sara, essa minha dor não sara nunca. A minha dor de cabeça é crônica, a minha hérnia, e quando você fala, não, eu tenho também, mas a minha é muito pior. Não quer perder a batalha de jeito nenhum. Se você falar, ela fala que a dela, se você falar, a minha 3 vezes por semana, segunda, quarta, sexta, e a minha todo dia, até feriado, dia santo, todo dia. A sua doença lhe consumiu todas as suas forças. Eu coloquei aqui a importância de anunciar o que Cristo tem feito por nós. Se aquela mulher não tivesse ouvido falar sobre Cristo, jamais teria confiança, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir falar de Jesus, o coração daquela mulher foi invadido por uma esperança. Ao ouvir falar dos milagres que Jesus fazia, aquela mulher, o coração dela foi invadido por uma nova chama. Eu coloquei também que um dos últimos ensinamentos de Jesus fala de algo que todos nós podemos fazer, é testemunhar. Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, até o quê? Os confins da terra. Jesus não chamou ninguém para ser pregador. Jesus não. Paulo, ele orienta alguns dons e algumas coisas que nós devemos buscar da nossa vida, mas Jesus não. Jesus teve coisas mais simples. Ele queria que não que todas as pessoas fossem pregadores, mas ele queria, porque pregadores nem todos podem fazer. Assim como nem todos podem ser cantores, nem todos podem ser administradores, nem todos podem ser um bocado de coisa. Cada um tem um dom específico. Então Jesus colocou alguma coisa sobre nós que todos nós podemos fazer ao mesmo tempo. E quando nós fazemos isso, é o que acontece, o que essa mulher fez. Porque um dia ela ouviu falar de Jesus. Um dia
ela ouviu falar de Jesus. Nós não podemos cantar bem, nós não podemos pregar bem, nós não podemos fazer tantas coisas bem, mas nós podemos testemunhar. Testemunhar. E Jesus disse assim: e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Testemunhar é você testificar aquilo que Jesus fez na sua vida. Esses dias atrás aí, há uns 2 meses atrás, num jantar aqui, eu testemunhei. Fazia uns 15 anos que eu não testemunhava. Meu testemunho mais completo, assim, um pouco mais completo. Eu testemunhei aqui no grupo de empresários da igreja. Falei sobre a minha vida, o que Deus tinha feito e realizado na minha vida. Então Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Você pode falar para o seu vizinho, você pode falar para o seu amigo, para a sua amiga, você pode convidar alguém para vir na igreja, você pode dizer para alguém: olha, Jesus está fazendo uma obra tremenda na minha vida. Olha, a minha vida estava assim, assado. Eu não tinha esperança, não tinha mais nada. Eu era vazio, sem paz. Jesus, depois que entrou na minha vida, começou a me mudar, a me transformar. Hoje eu sou uma pessoa de esperança. Hoje eu gosto de conviver com pessoas, gosto de conversar, gosto de olhar, gosto de fazer tantas coisas, gosto de ler a palavra de Deus. Isso é testemunhado que Jesus tem feito para nós. Por que às vezes nós não temos convidado pessoas para vir na igreja? Por que os nossos cultos, às vezes isso aqui poderia estar lotado de pessoas? Por que nós nos envergonhamos, às vezes, de chamar, de nos mostrarmos, sairmos do 007, agentes destemidos 007, não queremos que ninguém saiba que nós carregamos uma Bíblia, que nós somos crentes. Essa mulher só foi liberta, salva e curada porque alguém um dia testemunhou de Jesus na vida desta mulher. As pessoas às vezes estão sofrendo ao nosso redor e nós não temos coragem de testemunhar para elas o que Deus tem feito na nossa vida. Mas vamos mais. Um toque especial. Essa mulher conseguiu extrair algo de Jesus, o que lhe deixou curioso em conhecê-la entre a multidão. O líder Jairo da sinagoga, ele chega até Jesus e diz: Jesus, minha filha está morrendo, mas se o Senhor tocar nela, ela vai sarar. Mas quando eles estão caminhando, aparece essa outra mulher. Um queria que Jesus tocasse nela. E esta mulher, a Bíblia diz que ela veio por trás da multidão. Ou seja, essa mulher, alguns historiadores acreditam que ela morava numa cidade chamada Filipe. Essa era mais ou menos uns 300 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, esta mulher teve que andar mais ou menos 300 quilômetros para ir até a terra de Jesus. Essa mesma cidade foi aonde Jesus pregou aquele sermão: quem os homens dizem que eu sou? Então nesse momento lá, provavelmente ela ouviu falar de Jesus, numa terra gentia. Agora ela chega até Jesus, e a Bíblia diz que ela chega por trás. E eu coloquei uma pergunta: por que Jesus ficou curioso em conhecer alguém dentre a multidão? Esta mulher conseguiu extrair algo de Jesus, o que lhe deixou curioso em conhecê-la entre a multidão.
Por que ele olha para a multidão e pergunta: quem me tocou dentre a multidão? Porque multidão, olhem para mim, porque multidão normalmente não quer saber de Jesus. Porque normalmente multidão não quer compromisso com Jesus. Multidão quer os benefícios do que Jesus pode fazer por eles, por elas. Mas Jesus olha para aquela multidão e diz, ele sai procurando alguém, porque seria alguma coisa diferente, porque no meio da multidão é difícil encontrar alguém. Muitas pessoas vêm à igreja, mas poucos são aqueles que você vê ele chorando dentro da igreja. Muitas pessoas vêm à igreja dia de domingo, mas são poucas aquelas que você vê um coração contrito e quebrantado. Muitas pessoas vêm à igreja aos domingos como multidão. É mais um dia a ir à igreja. Muitas pessoas não enchem mais os olhos de lágrimas, de sentir o que Jesus está fazendo por elas. Elas não conseguem mais sentir o que Jesus tem feito na sua vida e realizado na sua vida. Elas estão entre a multidão da igreja, mas Jesus sai procurando no meio, às vezes, da igreja, no meio desta multidão, a multidão que quer receber benesses de Jesus, benefícios de Jesus, e ele sai procurando alguém e apontando para alguém: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Tocar em Jesus. Jesus, quando tinha alguma coisa séria para falar, ele não falava para as multidões. Ele falava em parábolas às multidões. Porque ele sabia o coração da multidão. Mas quando ele tinha coisas sérias a falar, ele chamava os seus discípulos à parte e falava e esclarecia tudo aquilo que ele tinha falado em parábolas. Ele esclarecia em detalhes para os seus discípulos. Nós temos 3 caminhos a seguir. Nós podemos ser multidão, nós podemos ser discípulos, e nós podemos ser amigos de Jesus. Multidão, nós vamos nos contentar com tudo que Deus faz por nós, e vamos testemunhar do que Jesus está fazendo por nós. Multidão nunca se sacia. Multidão, se vem no culto de segunda-feira, tem milagre. Se vai lá na outra igreja, tem milagre, ela vai. Se tem isso, ela vai atrás. Se tem um profeta, vai lá atrás. Multidão quer se saciar, quer matar a sua fome, matar a sua sede, mas não a sede do verdadeiro, aquele maná que desceu do céu, né? A sua fome. Porque nós só saciamos a nossa fome quando nós nos alimentamos de Jesus na nossa vida. Diga glória a Deus. Indo ao encontro de Jesus, a mulher planejava desaparecer no meio da multidão, mas ele a deteve. Jesus não desejava ser para ela apenas um curandeiro, desejava ser também o seu Salvador e amigo.
Diga glória a Deus. Sabe quando nós deixamos de ser multidão? É quando ninguém está sentindo nada e nós estamos chorando na presença de Deus. Nós deixamos de ser multidão é quando nós deixamos de falar mal de quem canta, de falar mal de quem prega, é de falar mal que a igreja está isso, que está aquilo. Nós deixamos de ser multidão é quando nós colocamos a responsabilidade em quem está ministrando aqui na frente, tiramos a nossa própria responsabilidade pela nossa frieza espiritual e colocamos a frieza nas vidas das pessoas que estão ministrando sobre nós. Como é bom você não olhar para as pessoas, não se envergonhar e sentir a presença de Deus te tocando, e você começar a chorar sem ter motivo algum, e você começar a se quebrantar diante de Deus, pela música às vezes que canta fora do tom, sei lá, de qualquer maneira, pela pregação que não está lá grande coisa nenhuma, mas você, as palavras ali, o Espírito Santo está mudando aquilo, transformando, e você está sentindo ali a presença do Senhor na sua vida. A diferença entre ser multidão que aperta é quando você toca em Jesus. A multidão que aperta e que oprime. Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, mas a multidão te aperta e te oprime. Multidão só serve para oprimir e apertar. É cobrar: Senhor, nós estamos passando fome, faz alguma coisa por nós. Multidão só serve para oprimir. E Jesus olha diferente. Não, mas não foi um toque de opressão, não. Foi um toque vindo da alma. Quem me tocou? Porque alguma coisa de mim extraiu. Saiu alguma coisa de mim. Multidão não consegue extrair coisas espirituais de Jesus. Multidão é sarar do seu corpo, mas não é sarada a sua alma. Multidão é saciada o seu corpo, mas não é saciada a sua alma. Deixa a mão do Senhor tocar você nesta manhã, sabe? Deixa a mão do Senhor te abraçar nesta manhã. Deixa a mão do Senhor embalar você, fazer de você um homem, uma mulher que possa voltar ao primeiro amor, voltar a sentir as mesmas coisas que você sentia quando converteu, que você sentia quando recebeu as primeiras instruções da parte de Deus. Nada mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua a sendo o mesmo. O que muda somos nós. É como, sabe? Quando você compra um carro novo, você tem gente que não tira nem os plásticos. Você já reparou? Tem gente que não tira nem os plásticos dos bancos, porque quer mostrar que o carro é novo, zero. Como agora não pode ficar sem placa, de primeiro charme, que a gente gostava, eu gostava de fazer isso, era comprar o carro novo, porque o carro vinha sem placa, você ficava andando aí um mês sem placa, colocava na lateral do carro só a licença para você andar, mas o carro estava sem placa, todos olhavam, carrão zero, hein? Subiu de vida, hein? Quem diria, hein? Quando nós compramos um carro zero, aquele cheiro, você lembra daquele cheiro de plástico?
aquele cheirinho gostoso, quando você abre a porta assim, aquele cheiro invade o seu olfato. Mas quando passa um mês, você entra dentro do carro e você já não consegue mais sentir o cheiro da mesma maneira. Mas as pessoas de fora que entram no carro e abrem a porta, falam, mas que cheiro bom. Elas conseguem sentir o cheiro e você não consegue mais sentir o cheiro, porque você já se acostumou. Ele já não é novidade mais para você. Ele já não faz você sentir aquele gozo na alma mais. Você vai precisar de uma coisa nova, diferente, para sentir a mesma coisa. Às vezes nós queremos fazer assim de Jesus na nossa vida. Nós temos Ele, o cheiro suave dele na nossa vida, mas às vezes nós não sentimos, e às vezes nós vemos pessoas dos outros lados. Como é bom quando vem aquelas pessoas aqui lapidando tesouros, e quando eles vão para as nossas oficinas lá, nos nossos mananciais de homens, aqueles homens sedentos de Deus, mulheres sedentas de Deus, porque para Deus é tudo na vida deles. Nós temos muita coisa, nós não sentimos mais o cheiro, a essência de Deus. Eles estão no primeiro amor, sentindo Deus a vivo na vida deles. Para receber algo de Deus, nós precisamos continuar com o nosso nariz sentindo aquela presença doce, nos embalar todos os dias da nossa vida, para recebermos o milagre de Deus e nós não nos conformarmos em viver uma vida religiosa. Nós precisamos dar alguns passos a mais. Quantas vezes nós chegamos na igreja, chegamos aos cultos, chegamos aos domingos, às quartas-feiras, quando estamos nas quartas-feiras, chegamos sem determinação, sem saber o que nós queremos. Saímos da nossa casa como se a gente fosse para o circo de Soleil. A gente chega na igreja sem saber o que vai fazer. Você não sabe como se mover diante de Deus. Quantas vezes nós saímos da nossa casa sem determinação alguma para o culto que nós vamos prestar a um Deus que é vivo. Fazemos campanha e você não sabe nem o que colocar. Quando te entrega, às vezes nem pegar, você pega aquele papelzinho para preencher o que você quer da parte de Deus. Esperamos talvez que, como a Bíblia diz, que a sorte e o azar, preste atenção, a Bíblia diz que a sorte e o azar pertencem a todos, ou cabe a todos. Quem sabe a sorte possa te alcançar, não é isso? Mas nós não vivemos por sorte. Nós vivemos pela orientação e providência do nosso Deus, do nosso Senhor. A cura do corpo e da alma. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher tocou em Jesus sobre grande dificuldade. Havia uma multidão, ela estava no meio daquela multidão doente, fraca. Mas ela saiu e enfrentou as dificuldades na sua vida. Aquela mulher tocou em Jesus secretamente. Aquela mulher, talvez ela saiu, se for verdade mesmo, que ela saiu de uma cidade de mais ou menos 300 quilômetros. Ela tinha uma determinação no seu coração, porque ninguém sai de um lugar de 300 quilômetros para ir até alguém que tem um homem andando com multidão, se ela não tiver uma determinação no seu coração. Aquela mulher tocou em Jesus secretamente, ou seja, aquela mulher não podia andar nas ruas, não podia fazer coisa alguma, mas ela se esgueirou
ela saiu da casa, saiu dos lugares, saiu do seu centro religioso, até chegar no meio da multidão que impedia o acesso a Jesus, e no meio daquela multidão, ainda assim ela foi por trás, agachada talvez, indo para lá, para cá, até que ela chega, porque ela cria no seu coração, a Bíblia diz isso, que ela cria no seu coração, que não precisava, como Jairo, que Jesus tocasse na filha dele, mas ela cria no seu coração, diferentemente de Jairo, que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Ela tocou em Jesus sob senso de indignidade. Ela se sentia indigna. Ela sentia que não era ninguém, que não era nada, que nem poderia estar ali naquele lugar. Ela tocou em Jesus humildemente. Ela o toca por trás. Vocês lembram daquele menino que estava endemoniado, e quando o pai chega até Jesus e pergunta assim para Jesus: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Olha a questão de fé. O pai chega com o menino endemoniado para Jesus e diz assim: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, olha só, se tu pode, será que o Senhor pode mesmo fazer alguma coisa? Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, cura o meu filho. Jesus olha para aquele homem e joga a responsabilidade para ele. Jesus diz assim para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A responsabilidade agora não ficou sobre Jesus. Jesus devolve para o homem a responsabilidade. Porque a Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Agora Jesus devolve para aquele homem a responsabilidade. Aquele homem agora se vê que ele não tinha saída a não ser confessar a sua pouca fé. Ele diz assim: Senhor, eu imagino ele se ajoelhando diante de Jesus, naquele rompante que ele estava: se o Senhor pode fazer alguma coisa, cura o meu filho. Aí eu imagino aquele homem se dobrando diante de Jesus e dizendo: Jesus, ajuda-nos na minha pouca fé. Ou seja, nós não precisamos de uma fé grande, enorme, nós precisamos de ter fé. Não importa o tamanho que é esta fé, para Deus é a mesma coisa. Para nós recebermos algo de Deus, nós precisamos ter uma fé embasada, genuína, em algo, nele, numa pessoa, em Jesus Cristo, na nossa vida. Amém, amados? E vamos terminando. A cura do corpo e da alma, a tua fé te salvou. Milagres credenciam a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Embora os milagres sejam o cartão postal da pregação, eles atingem somente o corpo e não a alma. Para que servem os milagres? Para exatamente credenciar a pregação de Deus. Para que serve o milagre? O milagre serve para marcar. Se Deus está fazendo aquilo, é porque Ele existe. Não é uma coisa natural. O milagre não é coisa que acontece todos os dias. Tem muita gente que fala: como é bom, nascimento de criança é um milagre, o sol nascendo é um milagre. Isso são coisas ordinárias da parte de Deus, são milagres sim, mas foi uma lei criada por Deus, isso é ordinariamente. Todos os dias acontecem as mesmas coisas, e se acontece todo dia a mesma coisa, deixa de ser um milagre extraordinário. Quantas pessoas que nós conhecemos,
que receberam milagres da parte de Deus e que hoje não estão mais servindo a Deus. Se milagre fosse somente para a salvação das pessoas, as pessoas que recebessem milagre estariam todas aqui na igreja. Milagres é o cartão postal da pregação. Elas atingem somente o corpo e não a alma. A geração que mais viu milagres até hoje. Vocês estão assistindo aquela novela? Não é Babilônia, não é Babilônia. O sangue de Jesus tem poder. Depois vai falar, pastor, está assistindo Babilônia, a novela é só da Globo. A da Record, os 10 mandamentos. Você assiste a novela dos 10 mandamentos, logo depois tem o jornal. A gente inverteu, eu inverti, já acostumei já. Eu estou assistindo muitos capítulos dela, porque logo depois vem o jornal, e eu gosto do jornal. Eu era acostumado com o Jornal Nacional, mas agora eu já estou assistindo o Jornal da Record, que vem logo a seguida. É uma novela que mostra exatamente, está mostrando esses caminhos assim, sobre os milagres de Jesus, os milagres de Deus ali no Antigo Testamento através de Moisés. Mas a geração que mais recebeu milagres foi aquela geração ali de Moisés. Mais recebeu milagres, e foi a geração que mais virou as costas para Deus. Ou seja, milagres não é a mesma coisa que salvação. Quantos entraram na terra prometida daqueles? 2. É como se você procurasse no meio da multidão. A multidão existe, e Jesus saísse. Quem me tocou? Naquela geração inteira, 2 tocaram em Jesus. Quem me tocou? Será quantos de nós temos tocado em Deus? Será quantos de nós podemos verdadeiramente ter convicção que nós temos tocado em Deus? A perfeita combinação da graça em meio à multidão que busca Jesus. Poucos são os que conseguem extrair dele essas 3 coisas: salvação, cura e paz. Lições práticas. Tocou na veste de Jesus e saiu virtude. Ao tocarmos nele pela fé, não importa quão sujos estamos ou quão pecadores somos, ao invés de ele se contaminar, nós é que ficamos limpos. Amém? Você crê em Jesus como seu Salvador? Isso é o que nós ensinamos para os novos convertidos. Nós ensinamos aos novos convertidos, quando eles vão batizar, antes dele batizar, nós dizemos assim para eles: você crê em Jesus como seu Salvador? Você crê na Bíblia Sagrada como regra de fé? Você crê que Jesus um dia vai voltar? E se ele voltar, vai te levar com ele para o céu? Estas 3 coisas são bases para a vida do cristão. Aquela mulher, irmão, presta atenção e eu vou terminar agora. Aquela mulher, ela recebeu muito mais do que a cura física do seu corpo. Aquela mulher, olhem para mim, ela não entrou nada. A Bíblia diz assim, ó, quando a gente começa a ler o texto, diz assim, ó, e certa mulher. Aquela mulher não era ninguém, nada, ou seja, uma certa, uma qualquer. Não representava nada, era insignificante. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de Jesus. Mas Deus foi transformando a vida desta mulher. Jesus foi transformando a vida desta mulher, porque de certa mulher
Quando ela toca em Jesus, alguém pergunta para ele, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, a multidão te toca, te aperta, te oprime, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus muda um pouco o status daquela mulher. Ela deixa de ser uma certa mulher. Jesus: não foi a multidão que tocou, alguém tocou em mim. Alguém. Agora alguém é conhecido, alguém está entre nós, alguém está no nosso meio, alguém está junto, alguém faz parte. Mas melhor ainda, aquela mulher, quando ela se entrega a Jesus, preste atenção os graus que vão subindo. E aquela mulher quer fugir, e Jesus não a deixa fugir. Eles abre a roda e traz aquela mulher que veio de certa mulher, não era nada, para alguém que Jesus a chama de alguém. Ela chega até Jesus, se ajoelha, adora Jesus, e Jesus pega, eu creio Jesus pegando na mão daquela mulher e diz: filha, ser curada do teu mal, a tua fé te salvou. Ou seja, alguém que não era nada passa a ser alguém, e depois que recebe o toque, toca em Jesus, ela passa agora a ser filha, chamada de filha, alguém que participa da bênção, alguém que participa da mesa, alguém que participa daquilo que Deus tem como promessa na vida dos seus filhos. Vamos ficar de pé. Que nesta manhã, Deus, além de nós tocarmos em Jesus, Ele também possa tocar em nós. Possamos sair daqui levando algo, levando alguma coisa para nossa casa. Possamos sair daqui levando alguma coisa para nossa casa. Deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Feche os seus olhos se você puder. Vá falando com o Senhor aí no seu coração. Ouça a voz dele. Colemesso de bichais, Taraclomanara maras de bichai, Tareclomenai sei medias sedicas. Continue adorando ao Senhor. Toque nele pela fé. Continue tocando nele pela fé. Você talvez não saiu de 300 quilômetros da sua casa, mas se você morava para tocar em Jesus, mas você saiu da sua casa e está aqui nesta manhã. Você não pode perder a oportunidade de tocar em Jesus. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você tem que esgueirar-se entre a multidão, ser diferente da multidão e conseguir tocar nas vestes de Jesus nesta manhã. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quando tiver um coração quebrantado, onde tiver um coração quebrantado, é porque Deus está falando nesse lugar e tocando nas vestes do Senhor. Se você pode nesta manhã, dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe.